pessoal, eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. Assistiram uma aula super interessante, né, com a professora Abigail, conversaram um pouco sobre contos, né? Eu gosto muito quando a professora vem com essas aulas, eu presto atenção na leitura e já fico imaginando uma forma diferenciada de fazer de contar essa história novamente, né? A vantagem da contação de história do conto é essa. Eu tenho a oportunidade de fazer uma leitura e contar de forma diferenciada, mas aí não é comigo, né? Eu deixo para a professora Abigail, que é fera no assunto, que domina muito bem a língua portuguesa, inclusive ela está aqui na interação, conversando, né, esperando o comentário de vocês. Professora, bom dia, estou felicíssima. O chat aqui hoje está super movimentado. Olha, bom dia para Anne, João, Madison. Bem-vindo, viu, Madison? Eu creio que é a primeira vez, não é, que ele está interagindo com a gente. Laílson também. Já está aqui, Larissa também, o Eduardo, Taíla, Saulo. Então, muito bem-vindo a todos. A aula de matemática está show de bola. Vamos ficar atentos e participem. Vamos movimentar aqui essa aula, tá joia? É isso mesmo. Eu percebi que tem alguns nomes, né? Nomes novos, e que alegria saber que vocês estão acompanhando as nossas aulas, né? Inclusive, quem ainda não conseguiu baixar o aplicativo? O que fazer? Como encontrar esse aplicativo? Como participar das aulas? Não sabe? Não baixou ainda porque não sabe como? Acesse o QR Code que vai aparecer na tua telinha, já baixa o aplicativo, você já pode comentar e a gente vai ler o seu recadinho ao vivo aqui. É verdade. Você manda o seu recado e a professora Abigail já consegue ler o que você comentou, se você tem alguma dúvida, as respostas aos desafios. Isso mesmo. Eita, professora, mas eu nem consigo baixar o aplicativo. O que é que eu vou fazer? Me ajude? Claro que eu ajudo. Você pode acessar o canal do YouTube. Canal do YouTube, Educa Recife. Vai lá e essas aulas estão disponíveis para você assistir quantas vezes você quiser. Beleza, professora. Mas a senhora me falou que essa aula está sendo transmitida ao vivo. Como eu consigo ver? Na minha TV, eu consigo? Com certeza. Vai lá no canal 22.3, TV Nova Nordeste. Essa aula está sendo transmitida ao vivo. A partir das 8h30, a gente já está por aqui. Você também pode assistir a reprise a partir das 18 horas. Não tem desculpa para você deixar de assistir às aulas do Educa Recife. Presta atenção. Percebe, quinto ano, tem gente nova na interação. Então, seja você mais um a fazer parte do Educa Recife, né? Hoje a gente vai conversar sobre números decimais. Hoje a gente vai conversar sobre números decimais. Professora, isso é muito fácil. A senhora já deu bastante essa aula e eu já tô craque, já sei representar, né, os números decimais. Eu já sei que os números decimais podem ser representados em forma de fração. Eu já aprendi muita coisa. A senhora vai repetir a aula? Claro que não. É porque eu tenho muita informação sobre esse assunto e quero que você que não teve oportunidade de acompanhar, faça isso hoje. As pessoas que chegaram, né, que são novatas no aplicativo, né, que estão aqui pela primeira vez, vão ter oportunidade também. Você que já assistiu a aula de números decimais, participa. Manda teu recado, responde o desafio. Eu sempre fico muito feliz quando vocês participam. Não me abandonem, hein? Quando a gente fala de números decimais, a gente já pensa em quê? Em décimos, não é isso? Em 10. Professora, como assim? Vocês lembram que o nosso sistema de numeração, ele acontece de forma decimal? Eles são agrupados de 10 em 10. Quando a gente aprendeu números naturais, né? A gente
aprender um pouco sobre isso. Os números naturais, né, eles são agrupados de 10 em 10. Por isso que o nosso sistema de numeração é considerado decimal. Até aí tudo bem? Quando eu falo de números decimais, é como se eu tivesse pego o meu número natural, no meu caso, o meu inteiro, e dividisse em partes. Em quantas partes? Diz para mim. Eu posso dividir de 10 em 10. Eu posso dividir de 100 em 100. Eu posso dividir de 1000 em 1000, mas sempre em agrupamentos de 10. E eu vou mostrar como. Eu trouxe o material dourado aqui para a gente representar na mesa, mas na tela você já consegue acompanhar também. Professora, eu estou vendo fração. Por que a senhora botou fração? Lembra que fração é a divisão em partes de um inteiro? A gente teve essa aula essa semana ainda. A minha fração representa partes de um inteiro e os meus decimais também. A diferença é a representação que acontece de forma diferenciada. Beleza? Tranquilo até aqui? O meu material dourado, por exemplo, nesse meu cubão, é como se ele fosse o meu inteiro. Ele é o meu número inteiro, certo? Lembra quando eu falo de inteiro? Lembra da maçã, da laranja? Pronto, o meu inteiro. Eu não apresentei ela como inteira? Pois bem, no nosso material dourado, o nosso cubão representa o meu número inteiro. Tranquilo até aí? Mas o meu inteiro, ele pode ser representado em decimais. Como, professora? Vou dar um exemplo simples. Vou dar uma aula sobre isso, mas vou dar um exemplo que movimenta sempre todo mundo. Dinheiro. Isso, dinheiro. Vocês têm as cédulas de vocês, mas vocês têm os centavos, certo? Aquelas moedinhas, as moedinhas que eu disse que vocês utilizam para comprar o bombom na barraca de seu Zé da esquina, não tem? Pois bem, na barraca de seu Zé, quando eu utilizo as moedas, eu estou utilizando os centavos, eu estou utilizando os números decimais. Por quê? Porque eu estou dizendo que o valor que eu vou comprar o meu bombom é menos de R$1. Não é isso? Menos de R$1. Se for menos de R$1, eu estou falando diretamente de números decimais. Olha, presta atenção. Eu tenho o meu cubão aqui. Meu cubão é o meu inteiro. Vamos dizer que esse cubão vale a R$1. Se eu precisar de um valor menor do que esse meu real, eu vou quebrar o meu cubo no meio, Eu vou quebrar o meu real, eu vou pegar minha moedinha de R$1 e vou ficar batendo assim para quebrar a minha moeda e dividir? De jeito nenhum, né, gente? Eu vou trocar esse meu real por moedas. Não é assim? No caso do nosso cubão, eu vou pegar o meu inteiro e dividir em 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dividir o meu inteiro em 10 placas. Em 10 placas. Então, eu estou dizendo que cada placa dessa vale 1 das 10 que eu dividi. Tá aqui, ó, na mesa. Eu consigo provar isso para você. Em números decimais, eu vou te dizer que essa placa, ela vale 1 décimo. Sistema decimal, décimo. Tranquilo até aí? Olha aqui, eu tenho uma parte de 10 dessa unidade, que é a minha unidade do caso é o meu cubão. Eu tenho uma parte das 10 da minha unidade. Tranquilo, quinto ano. Mas eu também posso dividir em partes menores. Posso? Claro que eu posso. Só que ao invés de eu dividir em 10, eu posso também dividir em 100. Neste caso, em 100
bastões como esse. Por quê? Porque 10 bastões desse formam uma plaquinha dessa, ó. Eu tenho como provar para vocês aqui. Eu gosto de trazer exemplos que eu consiga provar. Olha aqui. 10 bastões equivalem a uma plaquinha dessa. Se cada 10 bastões eu tenho uma placa, se eu tiver 10 placas, eu vou ter 100 bastões. Claro que eu não coloquei os 100 aqui para não encher a mesa, né? Para não confundir vocês. Mas, para eu completar a minha unidade aqui, eu teria que ter 100 bastões como esse. Na minha representação, eu posso dizer que cada bastão desse vale uma parte das 100 que eu dividi. Neste caso, 1 centésimo. 1 centésimo. Uma parte das 100. Para eu conseguir formar um cubão como esse, para eu formar essa unidade, eu preciso de 100 bastões desse. É o que eu estou querendo te dizer hoje, certo? Mas eu ainda posso dividir em mais vezes. Eu posso dividir em 1000. Eu posso ainda dividir esses meus bastões aqui, onde cada bastão tem 10 quadradinhos como esse. Isso, 10 quadradinhos. Vê, se eu tenho 10 quadradinhos para formar um bastão desse, e eu preciso de 100, para eu formar esse cubão aqui, eu preciso ter 1000 peças dessas. Ou seja, eu posso dizer que cada quadradinho desse vale 1 das 1000 que eu dividi. Para eu conseguir montar um cubo como esse, para eu formar esse meu inteiro em quadradinhos como esse, eu vou precisar de 1000, ou seja, 1 milésimo. Claro que eu tenho na minha representação decimal as suas posições. Lembram do posicionamento dos números? Cada algarismo tem o seu valor dependendo da posição que ele esteja. E eu trouxe o meu quadro de valor e lugar para representar para você aqui. Eu tenho, no meu caso, os meus números naturais a partir dessa tabela, né? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, milhão e por aí vai. No meu caso aqui, para eu ter os meus decimais, eu preciso colocar uma vírgula. Não é menor do que a minha unidade? Então, é outra história. Os números decimais, eles sempre ficarão depois da vírgula. Por quê? Porque são menores que 1 inteiro. Menores que 1 inteiro. Sempre serão menores. Nesse caso da mesa, todos os números menores em que foram divididos serão depois da vírgula. Número decimal sempre ficará depois da vírgula. E é importante a gente saber disso quando eu falo de posicionamento. Porque se eu coloco até uma vírgula num lugar diferente, eu mudo completamente o valor do meu número, né? Se o meu algarismo tiver numa posição diferenciada, eu tenho um valor completamente diferente. Por exemplo, se eu tenho 1,00, eu tenho R$1. Mas se por um acaso eu erro a vírgula e boto depois do zero, vai ficar R$10. Já aconteceu isso com você? Isso já aconteceu. De você até num processo, num cálculo na calculadora, se você for fazer qualquer operação no número decimal e errar a posição da vírgula, o valor é completamente diferente no resultado. Em dinheiro, se você erra a vírgula de um número, você pode sair perdendo ou ganhando. Normalmente, quando as pessoas querem te enganar, elas colocam vírgula a mais, tá? E você sai no prejuízo. Mas claro que isso não se enquadra a você do 5º ano. Por quê? Porque
porque vocês assistem às aulas do Educa Recife. Vamos embora. Então, como eu falei, os meus decimais sempre ficarão depois da vírgula. E existe essa organização. Décimo, centésimo e milésimo. Onde eu tenho um décimo, um centésimo e um milésimo. Preste atenção no posicionamento aí no quadro de valor e lugar. Números decimais sempre depois da vírgula. O nosso sistema monetário, ele se chama, né, centavos porque ele fica na casa centesimal. Mas se eu for ver o valor da gasolina, vocês vão ver que tem 3 números depois da vírgula. Eles são contabilizados a partir de casas milésimais. Por isso que tem assim: quanto é o valor da gasolina? 7,099. Acontece muito isso. Estava sendo estudado, inclusive, uma forma de serem em casas centesimais, como os centavos que a gente tem. Mas eu ainda vejo em postos de gasolina 3 casas decimais depois da vírgula. Se tem 3 casas decimais depois da vírgula, são casas milésimais, são valores milésimais. Que é estranho, porque no mercado, por exemplo, a gente só vê os centavos até a segunda casa, né? Ou seja, as casas centesimais. Aqui, ó, eu tenho um exemplo claro. O meu inteiro, o meu cubão, o meu décimo, que vem logo após a vírgula, o centésimo e o milésimo. Presta atenção no posicionamento da vírgula. Os decimais fazem parte do conjunto dos números racionais e são escritos com uma vírgula. Os números são formados por uma parte inteira e uma parte decimal, que se apresenta à direita da vírgula. É isso mesmo, presta atenção no posicionamento. Quando você estiver de frente para o papel, o meu número decimal ficará à direita da vírgula, porque à esquerda sempre serão os números naturais. Aí a gente faz aquela contagem: unidade, dezena, centena, unidade de milhar e por aí vai. Direita da vírgula, quinto ano, números decimais, certo? Se eu tiver qualquer valor depois da vírgula diferente do zero, esse número, esse algarismo tem valor sim, tá? Presta atenção nisso. Aqui eu tenho uma representação básica de números decimais, né, onde à esquerda, antes da vírgula, sempre ficarão os números inteiros e depois os números decimais. Aí, dependendo do que seja, eu posso ter décimos, centésimos ou milésimos. Tranquilo até aí? Vamos continuar. Eu quero trabalhar bem essa questão da representação com vocês, que eu quero que durante as operações vocês não tenham problema e saibam posicionar a vírgula. Fazer uma representação em décimos, centésimos e milésimos é uma forma de dividir um número inteiro em fração. E quando eu falo de fração, eu falo de parte. Por isso que eu vou dividir em partes, como eu fiz aqui, como eu representei na minha mesa. Eu peguei esse cubo e saí dividindo ele. Tranquilo? Os números decimais podem ser usados para representar quantias como dinheiro, comprimento, capacidade, temperatura, massa, entre outras situações. Valores, a gente tem a questão dos centavos, né? Normalmente a gente utiliza 2 casas depois da vírgula, décimo, centésimo, centavo. Para valores de coisas diversas, né? Aqui eu usei roupa, mas pode ser qualquer coisa que você consuma em mercadinho, em loja. Dificilmente uma coisa tem um número fechadinho, né? Vários produtos, eles têm os decimais como representação. Para medir a altura, dificilmente uma pessoa tem uma altura com a numeração fechada. 1 metro, 2 metros, 3 metros. Eu, a professora, por exemplo, tenho 1,53 m, ou seja, 53 centímetros
centímetros. Décimo, centésimo, casas centésimais. A gente tem a questão do peso também. O peso também é medido em casas decimais normalmente. Dificilmente uma pessoa tem 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos. E é por falta dessa exatidão que a gente utiliza os números decimais. Eles auxiliam a gente quando não temos o número inteiro para fazer essa representação. Para medir a temperatura, por exemplo, esse instrumento foi muito utilizado durante a pandemia, infelizmente, né? Medir a temperatura das pessoas. Aqui o exemplo, 38,4 graus Celsius. Dificilmente você vai ver lá 37 graus, 38 graus. Normalmente tem esses, vamos dizer assim, esses quebradinhos, esses decimais. E aqui, ó, eu tenho uma representação básica, ó. Como é que eu representaria? Um número depois da vírgula, decimal. 2 números, centésimais. 3 números, milésimais. Vou fazer de forma rápida porque a gente já aprendeu bastante sobre isso. Olha aqui, 5,1. Eu tenho 5 inteiros e 1 décimo, não é isso? É o quebradinho que eu falei para vocês. Eu tenho, ó, quando eu tenho, por exemplo, quinto ano, nesse caso aqui, onde tem 2 zeros para frente, eu posso tirar e deixar só o 5,1 mesmo, como eu vou representar aqui para vocês. Eu tenho outras representações, aqui já é diferente, ó. Aqui depois, o décimo, ele é 0, mas na minha casa centesimal eu tenho 2. Eu não posso desprezar esse 2. Ele precisa estar incluído. Como acaba, o meu número acaba no 2 e eu tenho 0 depois, aí sim, eu posso deixar ele dessa forma, tá? E aí, professora, temos comentários? Estão participando aqui ativamente. E a Larissa, ela disse que tem 1,40 m. 1,40 m? Isso. Olha aí, esse 40 de Larissa é casa decimal. É menos de 1 metro, é 40 centímetros. 0,4 centímetros. Números decimais, muito bem. Aqui eu também tenho outra representação, nesse caso, eu utilizei todas as casas dos decimais, ó. É aquele sistema, colocar o quadrinho de valor e lugar e você não vai errar. Olha a representação aqui, ó. Carlos levou sua filha para comprar material escolar. Comprou um estojo por R$ 12,90. Como você representaria esse valor no quadro? Pega um quadrinho de valor e lugar e encaixa os números, o posicionamento, ó. Vê como é fácil fazer a representação. Professora, nada a ver o que a senhora está fazendo. Tudo a ver. Porque quando você começar a fazer as operações com números decimais, se você erra uma vírgula, você erra o resultado inteiro. Antes de fazer as operações com decimal, a gente precisa entender em que posição esses números ficarão, tá? E aí, professora, temos mais interação aí? Temos sim. Olha! Tem gente aqui bem alto, viu? Teve um aqui, eu acho que ele se confundiu, ele disse que tinha 3 metros. 3 metros? Aí, ele deve ter se confundido, né? Mas assim, brincadeiras à parte, tem gente aqui com 1,5 m, o Madison é bem alto, tem 1,59 m. Olha! E trazendo um detalhe, né? O Madison, ele é novato na rede, ele veio do Rio de Janeiro. Olha, seja então, bem-vindo à nossa né? cidade, à nossa rede. Seja muito bem-vindo. E já está começando bem, que está começando assistindo as aulas, não é? Do Educa. Com certeza, Recife. já começou com o pé direito. Tá certo, e o pessoal está aqui comentando, estão conversando entre si sobre a aula, tá bem legal. Que fiquem sempre assim, venham sempre participar das nossas aulas. Olha aí que maravilha. E um assuntinho desse fácil, né? A gente fica até meio-dia, né? Mas vocês sabem que, né, a produção não deixa, eu vou ter que continuar aqui, vamos embora. Aqui eu tenho uma representação. Pedro foi ao supermercado comprar alguns lanches. Encontrou biscoito, refrigerante. Como você representaria esse valor? O biscoito, R$ 2,95 e o refrigerante, R$ 2,00. Quadro de valor e lugar. Representação básica. Presta atenção no posicionamento da vírgula quinto ano. Eu quero que vocês saiam daqui espertos nessa situação e vocês vão entender quando começarem a fazer as operações.
Aqui eu tenho, olha, aí tá repetiu, ó. Ficou maior, ficou mais bonito. Maria saiu de casa para aproveitar a liquidação de uma loja de roupas. Comprou uma blusa por R$19,90 e uma calça por R$40. Ela gastou no total R$59,90. Como você representaria no quadro abaixo o valor total das compras de Maria? Quadro de valor e lugar, ó. 59, ó. 50, dezena, 9, unidade. E esse 90 aqui, ó, número decimal. Decimal depois da vírgula, como está ali. Eu tenho mais um exemplo aqui. Será que eu tenho um desafio hoje? Eu acho que eu tenho um desafio para fechar. Eu já aproveito e agradeço a professora Abigail Viana pela participação. Eu que agradeço, já conversando aqui com o pessoal, convidando para todos estarem aqui amanhã com a gente a partir das 8h30, para o chat sempre estar assim, bem movimentado. Mas o prazer é todo meu de estar aqui com vocês, com a professora. Excelente. Aqui eu tenho uma representação básica de um valor, que eu quero que vocês coloquem qual é a representação certa, beleza? Aqui eu tenho a minha tabelinha e tenho a minha representação, no caso da manga. Que representação correta é essa? Não vai dar tempo de vocês responderem no chat, tá? Mas vai lá no YouTube, acompanha e responde para mim lá, tá bom? Pessoal, por hoje a nossa aula chegou ao fim, mas eu espero que vocês estejam presentes comigo numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz e até. Tchau, tchau.